A ideia de fazer um documentário com o tema Complexo de Vira-Lata surgiu quando eu, a Priscila Chibante, o Bruno Silveira, o Diego Silva e a Natália Bonfim estávamos procurando um tema para o nosso TCC, que no caso era o documentário. Isso aconteceu em 2013, um ano antes do Brasil sediar a Copa do Mundo, e um debate muito efervescente na época era esse: será que o Brasil vai conseguir ou não sediar a Copa? E a gente via um monte de ideia pessimista, né? Falando que o Brasil não ia conseguir, dizendo que o povo não estava preparado, que o país não estava preparado. E aí a gente resolveu falar sobre o Complexo de Vira-Lata. O Complexo de Vira-Lata, o que é? Ele é uma ideia que o Nelson Rodrigues disse a primeira vez, e ela serve para denominar esse sentimento de inferioridade que o brasileiro tem em relação às outras nações. Então a gente fez o documentário para descobrir se isso existe ou não. No documentário fica em aberto onde que está esse sentimento, se ele é relevante mesmo para o povo brasileiro ou se ele está só em algumas classes sociais. A minha visão foi essa, que ele está ali na classe média, com esse pensamento de elite que renega o próprio povo. Esse papo de que o povo brasileiro não é bom o suficiente. E a gente está aí para testar. O documentário está em aberto e cada um tira a conclusão conforme for assistindo. É isso aí. Não há mal nem Eis a verdade, amigos. Desde 50 que o nosso futebol tem pudor de acreditar em si mesmo. A derrota frente aos uruguaios, na última batalha, ainda faz sofrer na cara e na alma qualquer brasileiro. Foi uma humilhação nacional que nada, absolutamente nada pode curar. Dizem que tudo passa, mas eu vos digo, menos a dor de cotovelo que nos ficou dos 2-1. Custo crer que um score tão pequeno possa causar uma dor tão grande. O tempo passou em vão sobre a derrota. Disse-ia que foi ontem, e não há 8 anos, que aos berros, Obiduília arrancou de nós o título, e eu disse, arrancou, como poderia dizer, extraiu de nós como se fosse um dente. A pura e santa verdade é a seguinte: qualquer jogador brasileiro que se desamarra de suas inibições e se põe em estado de graça é algo de único em matéria de fantasia, de improvisação, de invenção, em suma. Temos dons em excesso. E só uma coisa nos atrapalha e por vezes invalida as nossas qualidades. Quero aludir aqui ao que eu poderia chamar de complexo de vira-latas. Estou a imaginar o espanto do leitor. O que vem a ser isso? Eu explico. Nelson Rodrigues se falou pela primeira vez em complexo de vira-lata numa crônica na revista Manchete Esportiva, em 1958. A crônica é referente na coluna dele, Meu Personagem da Semana, em que ele elegeu a seleção brasileira completa, que tinha acabado de ser campeão do mundo naquela semana, pela primeira vez na Suécia, em 58. Ele elegeu a seleção, o personagem da semana dele, e disse que, a partir dali, o brasileiro não precisaria mais exercer o seu complexo de vira-lata em relação aos povos estrangeiros. Ele cunhou essa expressão para se referir a essa falta de autoestima do brasileiro e essa sensação de inferioridade em relação ao estrangeiro. E ele achava que isso se expressava muito no futebol.
Quer dizer, era uma impressão dele do país como um todo, mas que se expressava muito no futebol. O Nelson, ele inverteu, digamos assim, isso daí no campo futebolístico, mas dando a isso uma dimensão geral, uma dimensão maior. Quer dizer, o brasileiro sofre do complexo de vira-lata, não é apenas no futebol. O futebol será apenas a nossa demonstração, será a nossa épica, né? E ele viu a conquista da Copa do Mundo, da primeira, como uma épica. Então essa expressão foi usada, foi consumida, digamos assim, naquela semana de 1958 e depois não mais, ficou inteiramente abandonada, né? Aí passam-se, digamos, sei lá, de 58 até 1992, quer dizer, 42 anos, coisa parecida, quando nós fizemos a edição da Sombra das Estrelas Imortais, né, do Nelson, na Companhia das Letras, e essa crônica voltou ali naquela edição do Nelson. No ano seguinte, de 92, eu no meu livro O Anjo Pornográfico, falando daquela época, eu falei eu citei a crônica que falava do Complexo de Vira-Lata e expliquei a importância dela na época e tudo mais. Mesmo assim, essa expressão continuou ainda enterradinha, né? E só muito aos poucos ela foi sendo trazida de novo à tona e reabilitada, e hoje ela está incorporada realmente ao pensamento brasileiro. O problema do Scratch não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática. Absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas e que tem futebol para dar e vender lá na Suécia. Uma vez que ele se convença disso, ponha-no para correr em um campo e ele precisará de 10 para segurar, como o chinês da anedota. Insisto. Para o Scratch, ser ou não ser vira-latas? Eis a questão. Eu acho o seguinte, que o Nelson Rodrigues foi otimista demais, né? Eu acho que o complexo de vira-latas, eu sou cronista esportivo e escrevo frequentemente sobre esse assunto. O complexo de vira-latas é uma coisa que volta a cada vez para nós, né? Isso apesar no âmbito futebolístico mesmo, apesar da gente ter ganhado 5 títulos mundiais. Ninguém ganhou tantos campeonatos mundiais quanto nós, né? Mais se aproxima a Itália com 4 títulos, né? Mas mesmo assim, volta e meia, esse sentimento de inferioridade, ele aflora. E ele aflora de que forma? Sempre julgando que negativamente tudo que nós fazemos aqui e sempre olhando para os estrangeiros com os olhos de quem diz, não, eles é que são os grandes, eles é que estão fazendo a coisa certa. Se nós quisermos ser grandes também, nós temos que imitá-los. A única solução para nós é imitá-los. Você sente muito isso hoje ainda, independente de tudo, né? Quando você tem uma organização de Copa do Mundo, a reação geral, a reação de pessoas que são lúcidas e tal, é assim de uma catástrofe. Não de uma catástrofe. Não sei se vai acontecer essa catástrofe. Pode ser que aconteça até. Né? Não estou dizendo que não vai acontecer. Mas, desde o primeiro momento, você diz, isso só pode dar besteira, só pode dar tudo errado, só pode dar enroubo, etc. Né? Prejuízo para a nação, etc. Né? Existe muito esse culto, né? Quase um culto da derrota, da imperfeição. Enquanto o que você faz na Alemanha é uma maravilha. Né? Quer dizer, eu vejo citações a toda hora sobre os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos isso, nos Estados Unidos aquilo, é o país da moda agora. Né? Às vezes você cita a Alemanha, antigamente você falava a França. Bom, tudo bem, certamente são culturas, países que têm muitas virtudes, mas também têm problemas. Então eu acho que existe sim, isso, eu partilho assim, dessa ideia de que existe uma coisa muito localizada, existe essa coisa muito localizada na classe média. Entendeu? Não é uma coisa do povo, porque o povo não tem outra coisa. Isso nunca foi. O povo nem está ligando para isso. O povo ainda, apesar de tudo que se faz, ainda é muito mais ligado no futebol jogado no Brasil do que o futebol jogado na Europa. Mas existe essa sensação de que o modelo a ser seguido é sempre o modelo do país desenvolvido.
No caso do futebol, Europa. Nós sempre olhamos assim, meio embasbacados, né? Então, os nossos repórteres às vezes vão para um campo de futebol e falam, nossa senhora, isso é que é um campo de futebol, isso é que é a organização do futebol, né? Olha que público civilizado, né? Não precisa nem alambrado porque eles não invadem o campo, esquecidos de que há poucos anos atrás houve o fenômeno dos hooligans na Europa, né? Que ocasionou mortes, tragédias horrorosas e tudo mais, né? Mas nós sempre achamos, sempre tendemos a achar que os outros, os desenvolvidos, né, as civilizações mais antigas, fazem muito melhor do que a gente. E que nós não podemos jamais rivalizar com elas, apesar da gente ter ganhado 5 títulos mundiais. Isso foi incapaz de curar o nosso complexo de vira-latas, de criar uma autoconfiança, uma confiança em nós mesmos. Então eu acho que o complexo de vira-latas, para responder brevemente a tua pergunta, ele está mais vivo do que nunca. Por complexo de vira-lata, entendo eu, a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O complexo de vira-lata não é uma coisa que os brasileiros sofram, é uma coisa que foi inoculada nos brasileiros por, eu digo assim, uma parcela da elite brasileira para desvalorizar o que era feito aqui dentro e manter o país submisso a determinadas ideias, para fazer com que o país aceitasse determinadas diretrizes e tal. Quem construiu essa questão? Quando essa questão se tornou importante? Ela se tornou importante para quem? Eu acho que é essa a pergunta que tem que ser feita. Em primeiro lugar, ela foi construída, foi colocada por intelectuais, por acadêmicos como Nina Rodrigues, Monteiro Lobato e outros pensadores que tentaram pensar o Brasil e que pensaram o Brasil não da forma como eles gostariam que fosse. Eles viam um Brasil que não era o Brasil que eles queriam talvez uma Europa aqui. Aqui não é Europa, aqui é o Brasil, é outra coisa. Eles tiveram uma educação europeia, uma educação intelectualizada, tal, né? E eles não viam no povo daqui algo que fosse o reflexo do povo que eles admiravam. Começa aí o problema. Nunca a gente pode generalizar de maneira absoluta para as classes sociais, tá? Mas eu vejo isso muito ligado a uma camada média, um setor da camada média, tá? A camada alta e também setores populares que veem o brasileiro como sendo aquele inferior, indolente, que até hoje ainda não conseguiu conquistar um outro lugar no mundo, porque não tem capacidade, não mostrou capacidade para isso. Você tem, por parte daquilo que foi se constituindo com um sentimento de Brasil, um sentimento aí sim de inferioridade, porque as classes que formaram, aquelas classes, os segmentos mais altos da nossa sociedade, que vieram para cá, os portugueses começaram a colonizar aqui, eles tomaram índios e negros muitas vezes como sendo inferiores e isso jogando na mistura. O complexo de vira-lata é bem antigo, ele está na formação do nosso povo. Como é que você mantém um escravo trabalhando? Além do chicote, você precisa convencer ele de que ele tem que trabalhar. Você precisa convencer ele que ele não pode fazer nada melhor do que carregar um fardo nas costas, do que fazer um trabalho embrutecedor, do que fazer um trabalho braçal. Então, para isso, você tem que mostrar que ele é inferior. A maneira de mostrar que ele é inferior é você falar que ele é racialmente inferior. A teoria do Gobineau, da inferioridade das raças, a teoria racialista, foi apreendida por setores da elite brasileira, como o Silvio Romero, que achava que a miscigenação ia matar o brasileiro, ia matar o seguinte, ia corromper o caráter do brasileiro. Qual era a solução? Importar raça branca da Europa, importar europeus para purificar o sangue brasileiro e fazer de nós um país branco, porque a ideia de que o branco era superior era disseminada não só da Europa para cá, ou seja, de fora para dentro, mas aqui dentro também pela elite brasileira, uma elite postiça europeia que tinha a cabeça em Paris e o bolso em Londres. Então, de alguma forma, a Casa Grande e a Senzala ainda estão de pé e o povo brasileiro não tem consciência da cidadania. O povo brasileiro é muito resignado, né? Muito entregue ao poder de
quase taumatúrgico de alguém que está por cima. Isso o Carlão Reichenbach dizia sempre, o nosso cinema sempre foi sustentado pela classe C. Por quê? Porque é uma classe que não pode pensar que é francesa, não pode pensar que é americana. Entendeu? Ela é brasileira. Entendeu? Então era ela que ia chanchada. Entendeu? Não eram as crianças também, mas não eram as pessoas ricas. Entendeu? Então isso era muito visível. Né? Isso era uma coisa perfeitamente... Foi visível até os anos 80, enfim, enquanto o cinema foi uma arte popular, eminentemente, barata e tal. A cada ano que passa e que chega a época do Oscar, ficam as pessoas se perguntando, será que dessa vez o Brasil vai ganhar um Oscar? Como se fosse o Oscar, vamos dizer que um filme brasileiro vai ganhar um Oscar, fosse redimir todo o nosso cinema. Quer dizer, o nosso cinema passaria a ter como um atestado de maturidade só a partir do momento em que ganhasse um Oscar. Ou seja, o reconhecimento dos estrangeiros, dos americanos. Nós precisaríamos desse reconhecimento. É uma coisa, nós precisamos ganhar um festival na Europa, nós precisamos ganhar o Oscar, nós precisamos que nos digam que a gente é bom, porque a gente não acredita muito nisso. É só porque você tem uma classe dominante, preconceituosa, os meios de comunicação extremamente preconceituosos, uma igreja católica autoritária, antipovo, tal, é que você inocula essa ideia do complexo de vira-lata. Então você tem, claro, a cultura dominante vai se impondo sobre as culturas mais fracas. Agora, também isso faz parte da evolução do mundo do capitalismo. Eu acho que a gente tem que colocar, tentar fazer com que a nossa cultura também viceje, mas isso não depende só, não é uma luta, não é uma disputa que você resolve no terreno da cultura. Você resolve isso no terreno da política, com incentivos culturais, com uma política cultural de Estado que possibilite que manifestações culturais localizadas possam ter oportunidade, possam se viabilizar. Absorver a coisa do exterior é bom. Ser absorvido pela coisa é ruim. Né? São dois movimentos diferentes. Né? Quando você absorve, você responde. Você não é passivo. Quando você é absorvido, né? Quando você diz, tudo que sei lá, que acontece em Nova York, as luzes de Nova York são uma beleza, as luzes de São Paulo são uma porcaria. Não é bem isso. Né? Aí você fica uma coisa colonizada. Né? E de fato é uma coisa muito pobre, muito michuruca mesmo. Né? E é uma coisa que anda mais ou menos sendo difundida com esse negócio de mundialização, de globalização. Isso aconteceu muito, porque hoje você tem não é? Você vê na televisão a toda hora, você está às voltas com programas estrangeiros, com coisas estrangeiras, então tudo, de repente tudo vira melhor, entendeu? Então o que vem de fora só enriquece mais o que já tem aqui dentro, eu acredito. Não pode escancarar totalmente, obviamente, não, só vamos adotar o que está lá fora. Quem faz isso, não, só o que está lá fora que é bom, esse sim sofre do complexo de vira-lata. É aquele que fala, olha, a culinária brasileira é só cebola e alho. Não, na verdade demonstra um desconhecimento profundo sobre a cultura brasileira, sobre o povo. Porque o que há de bom na culinária brasileira vem do povo. Haja vista a feijoada. Ela não foi criada pela elite, que eu saiba, né? Só se estiver enganado. Ou mudaram a história. E hoje, se negamos o Scratch de 58, não tenhamos dúvidas. É ainda a frustração de 50 que funciona. Gostaríamos talvez de acreditar na seleção. Mas o que nos trava é o seguinte: o pânico de uma nova e irremediável desilusão. E guardamos para nós mesmos qualquer esperança. Só imagina uma coisa: se o Brasil vence na Suécia, se volta campeão do mundo, a fé que escondemos, a fé que negamos, rebentaria todas as comportas e 60 milhões de brasileiros iam acabar no hospício. Ainda não há a clara percepção de que somos brasileiros e que esse país está destinado a um futuro inevitavelmente excelente, porque é único no seu gênero.
único, realmente único, em termos de recursos, muito espaço para pouca gente, basta lançar um anzol e vem o peixe, o coco cai na cabeça do indivíduo por conta própria, né? Frio não o conhecemos, frio verdadeiro, né? Portanto, não precisamos de cobertores, normalmente, a maioria dos brasileiros não precisa de cobertores. Subsolo riquíssimo, né? De repente descobrimos o pré-sal. É único, é um país único, destinado a ser o paraíso terrestre. Então, mais cedo ou mais tarde será. E eu acho que isso vem se afirmando. Hoje em dia a gente vive o que se fala um surto conservador. Eu acho que não tem um surto conservador. O que nós temos é o contrário, nós temos um surto de afirmação das diferenças, da pluralidade do povo brasileiro, que é um povo negro, mestiço, tem a sua orientação sexual que quer, quer deixar de ser pobre e quer tomar conta dos destinos do país, quer decidir, opinar sobre o que a comunidade vai fazer ou vai deixar de fazer, e aí você passa a ter uma reação daqueles setores que não querem que isso aconteça. Por conta do crescimento econômico, que a gente conseguiu adquirir uma distribuição de riquezas mais igualitária entre as classes, as pessoas começam a se sentir mais capazes de melhorar de vida, né? Com o trabalho, com o fruto do seu esforço. Tá? Claro que tem o esforço de cada um, a capacidade de cada um, e tem também políticas que foram sendo criadas para favorecer essa diminuição da desigualdade. Tá? Mas a experiência que as pessoas têm muitas vezes é de que ela conseguiu. Tá? Alguns reconhecem, isso tem sido mostrado pelas votações dos últimos anos, alguns reconhecem a importância das políticas públicas, sim, mas tem muito do que cada um pode realizar. Eu acho que isso faz com que as pessoas se sintam de fato capazes, se sintam potentes para pensar até o Brasil como um país forte, um país que realmente tem o que dizer, tem o que fazer no cenário mundial. Eu acho que o Brasil não tem que se preocupar em ser anfitrião da Copa. A Copa do Mundo é um evento postiço colocado no Brasil para o Brasil mostrar ao mundo que ele é um lugar legal, que ele é um lugar bacana, que olha como nós somos desenvolvidos. A Copa está sendo feita num regime quase que de ocupação por parte dessa máfia chamada FIFA. Quer até mudar o nome do estádio Mané Garrincha, não querem deixar vender acarajé nos estádios em Salvador. Então você tem uma imposição. Eu acho que a gente devia ter nenhuma preocupação para o Brasil fazer boa figura como anfitrião da Copa. Que nós façamos boa figura em campo. Isso tudo bem. Porque da maneira como está colocada a Copa, ela é uma imposição de fora, mas ela vem para tolher o que nós temos de melhor. E é uma máquina de gerar dinheiro para pouca gente. Acho que não é isso. Eu acho que o Brasil tem que ser um bom anfitrião para si mesmo. O Brasil tem que ser um bom anfitrião para o seu povo. Ser um bom anfitrião para o seu povo é o seu povo ter condições de ter uma boa vida, ter emprego, ter salário e decidir sobre o que quer da vida. Isso é que faz com que a gente perca o complexo de vira-lata, para que a gente não viva para se mostrar para fora. Mas eis a verdade. Eu acredito no brasileiro. E pior do que isso, sou de um patriotismo inatual e agressivo, digno de um granadeiro bigodudo. Tenho visto jogadores de outros países, inclusive os ex-fabulosos húngaros, que apanharam aqui dos aspirantes enxertados do Flamengo. Pois bem, não vi ninguém que se comparasse com os nossos. Falam-se de um Puskás. Eu contra-argumento com um Ademir, um Didi, um Leônidas, um Jair, um Zizinho. A santa verdade é a seguinte: qualquer jogador brasileiro, quando se desamarra de suas inibições e se põe em estado de graça, é algo de único em matéria de fantasia, de improvisação, de invenção. Em suma, temos dons em excesso, e só uma coisa nos atrapalha e por vezes invalida as nossas qualidades. Quero aludir ao que eu poderia chamar de complexo de vira-latas.